Boa noite. O Governo e a Troika reviram em alta o crescimento da economia. As duas partes prevêem agora que Portugal cresça 1,2% em 2014, em vez de 0,8%, como estava inicialmente previsto. O país passou com nota positiva a penúltima avaliação do programa de ajustamento. Portugal passa com nota positiva o penúltimo exame da Troika. O Governo congratula-se com o reconhecimento de que o país está no caminho do crescimento. Portugal termina de forma positiva a 11ª avaliação. Como se costuma dizer, esta lebre está corrida, falta apenas uma avaliação para concluirmos o programa com a Troika. Desta avaliação sai um novo cenário macroeconómico para o país. A economia deverá crescer 1,2% este ano. O que é bastante melhor do que os 0,8% que estavam previstos anteriormente. Há também melhores previsões para o desemprego, que será de 15,7%. A estimativa para as exportações é de que cresça este ano 5,5% e o investimento sai do terreno negativo para passar a crescer 3,1%. A revisão do cenário macroeconómico aponta para um ano com mais crescimento, mais emprego, mais exportações e mais investimento. Na próxima e última avaliação vão ser debatidos dois temas: a redução do custo de energia com reflexo no consumidor e a contratação coletiva. Em relação ao ajustamento salarial, o Governo garante que está feito. O nosso modelo de crescimento assenta não em salários baixos, mas em ganhos de competitividade e o Governo estudará com os parceiros sociais matérias que apontam para a dinamização da contratação coletiva, que, como alguns saberão, vive um certo impasse. Em relação a 2015, o Governo não apresenta novas previsões porque diz que ainda não estão fechadas as medidas de consolidação orçamental. Paulo Portas anunciou que o Governo irá decidir a forma como o país sairá do programa de ajustamento antes das europeias. O esclarecimento do vice-primeiro-ministro surgiu depois de se saber que só em junho é que o Fundo Monetário Internacional irá fechar formalmente a 12ª e última avaliação a Portugal. A avaliação é a penúltima. Para que não haja dúvidas, Paulo Portas esclarece. A data contratual entre Portugal e a Troika para o fim do programa é 17 de maio. A missão técnica do FMI informou que, por regras processuais do próprio FMI, as etapas que conduzem ao último desembolso só devem estar concluídas em junho. O Governo é compreensivo com esses constrangimentos, na exata medida em que eles não afetam a conclusão do programa e são de natureza interna do Fundo Monetário. O programa termina assim a 17 de maio, cerca de uma semana antes das eleições europeias. O vice-primeiro-ministro garante que até lá o pós-Troika fica decidido. Antes de 17 de maio, podemos dizer-lhe isto com clareza, o Governo terá decidido e comunicado, tanto internamente como externamente, a estratégia de saída de Portugal do programa com a Troika. Maria Luísa Albuquerque insiste na exigência do período pós-Troika e volta a apelar a um entendimento com o maior partido da oposição. A nossa intenção é claramente envolver o Partido Socialista na definição ou no acordo relativamente a essas metas e a essa trajetória e, naturalmente, na discussão das medidas e das reformas que permitirão alcançar essas metas. As medidas para 2015 ainda não estão fechadas, mas a Ministra garante que não haverá novos programas de rescisões na função pública, para além dos já anunciados. Tivemos, como é sabido, um programa para assistentes técnicos e assistentes operacionais, que encerrou entretanto. Há um programa para docentes que terminaria hoje, mas que vai ser estendido
aliás foi já assinado o despacho para extensão desse programa, e há também um programa de rescisões para trabalhadores qualificados que decorre até ao dia 30 de abril e é o que está previsto, mais nada. O Governo diz ainda que não discutiu com a Troika eventuais chumbos do Tribunal Constitucional a medidas do orçamento, mas garante que haverá sempre alternativas para cumprir as metas orçamentais. As conclusões da penúltima avaliação, que foi a mais curta dos 2 anos de resgate, durou apenas uma semana. Uma funcionária pública diz que tem um cancro provocado por uma exposição excessiva ao amianto. Ela trabalhou na Biblioteca Nacional durante 16 anos e o médico que a acompanha não tem dúvidas sobre a origem da doença. Trabalhou aqui cerca de 16 anos. Foi-lhe diagnosticado no ano passado um cancro raro, mesotelioma. Nesse caso, sim, estamos a falar de uma pessoa que trabalhava na Biblioteca Nacional. O mesotelioma é o único cancro diretamente associado à exposição a fibras de amianto. Demora 20, às vezes 30 anos a manifestar-se. E por isso não deve ser descartada a hipótese de um rastreio a quem já trabalhou na Biblioteca Nacional. Não tenho dúvidas, acho que deviam fazer, mesmo sem queixas. Se fizermos 300 táxis e diagnosticarmos mesmo assim acho que vale a pena. Quando a funcionária pública trabalhava na Biblioteca Nacional, o amianto ainda não era proibido e não tinha sido removido. Nas condutas de ventilação, todas as condutas de ventilação, as UTAs, as unidades de transformação de ar, as idas e os retornos e as tubagens de água, todas revestidas a amianto. Esse era o principal problema? Este é o principal problema da biblioteca. Porque distribui as fibras por todo o edifício? Tudo isso, sem dúvida nenhuma. Além de ter sido aplicado em 1969, 70, quando a inauguração da Biblioteca Nacional, que logicamente com o tempo se foi degradando. As atenções têm estado centradas nas escolas, porque é nelas que se vêem as placas de fibrocimento, que só representam perigo quando estão degradadas. Mas tubagens, canalizações e sistemas de ventilação podem esconder amianto. E até agora, ainda ninguém conhece a prometida lista de edifícios públicos. O gabinete do ministro Poiás Maduro disse à RTP que esta sexta-feira foi precisamente a data limite para que cada ministério enviasse à autoridade para as condições de trabalho a lista de edifícios com amianto. O estranho é que o inspetor-geral da autoridade para as condições de trabalho garantiu ao 6-9 que não sabe de nada. Um assunto para desenvolver no 6-9, a seguir ao telejornal com a Sandra Felgueiras. Boa noite, Sandra. Boa noite, José Rodrigues Santos. Esta noite vamos falar de um problema sério de saúde pública. Há 15 dias, Pedro Passos Coelho prometeu no Parlamento divulgar uma lista exaustiva dos edifícios públicos que portam amianto degradado, uma substância altamente cancerígena, mas até ao momento não é conhecida essa lista, o que significa que até ao momento não se sabe quantos funcionários públicos estão potencialmente em risco. A investigação 6-9 descobriu mais uma funcionária pública nesta situação. Foi-lhe diagnosticado um cancro, o único cancro, mesotelioma, que é diretamente provocado por amianto degradado. Ela soma-se assim à única vítima da função pública conhecida até hoje, o funcionário da Direção-Geral de Energia que morreu vítima de mesotelioma. Os contornos desta doença, o perigo para a saúde pública, o que é que o Estado está a fazer para resolver a questão, é aquilo que vai poder saber daí a pouco, logo a seguir ao telejornal, no 6-9. Sandra Felgueiras, com o 6-9, já a seguir ao telejornal. Foram abertos 3 inquéritos ao caso do doente recusado por 4 hospitais por falta de vagas nos cuidados intensivos. João Bruxado morreu no Hospital de Abrantes e a família admite apresentar queixa contra o médico que realizou a cirurgia, da qual resultou a infecção hospitalar. É só isso. As filhas de João não sabiam que o pai ia ser operado a um tumor. Dizem que a indicação dada ao doente e à família era para uma cirurgia programada de troca de uma prótese biliar e eventual retirada da vesícula. Nada de cancro, garantem, tanto mais que citologias e biópsias realizadas em setembro do ano passado deram negativo. Não se observam aspectos claramente neoplásicos. A certidão de óbito confirmará, no entanto, que João tinha cancro do sistema digestivo. A família quer explicações do médico e do Hospital das Caldas, quer perceber o que foi feito e se deveria ter sido feito numa unidade sem cuidados intensivos. Saber ao certo que diagnóstico, o porquê desta cirurgia, que cirurgia é que realmente foi feita, que complicações surgiram para causar a morte do nosso pai. O que é que falhou? E nós
Estamos a falar, mesmo estando do luto e com este pesar, mas para evitar novas situações que venham a acontecer. Também o Centro Hospitalar do Oeste, Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e Hospital de Abrantes, onde o doente acabou por falecer, querem respostas. Desde logo sobre os procedimentos realizados antes da morte do doente. A administração da Unidade das Caldas da Rainha assumiu à RTP que já era um doente crítico e por isso quer também perceber se não deveria ter sido operado numa unidade diferenciada em Lisboa com o UCI, como aliás vários oncologistas e cirurgiões assumiram por telefone à RTP. Já o bastonário da Ordem dos Médicos assume não ter competência para avaliar esta questão. Eu não sou cirurgião e não sou técnico e não posso falar de questões técnicas, mas por aquilo que me foi referido, havia todas as condições para esta cirurgia ser efetuada neste hospital. Pedro Coito, o responsável pela cirurgia, não esclarece a questão à RTP. Prefere destacar a dificuldade em conseguir uma vaga em cuidados intensivos quando o doente dela precisou. Eu não faço comentários em relação ao caso em si e qualquer morte é uma situação dramática. O que está em causa neste momento, segundo eu depreendo, é a dificuldade de transferência de doentes. É raro o dia que estamos de serviço, no serviço de urgência, que não esteja escrito no painel, no quadro da sala de enfermagem, telefonaram de Santa Maria a dizer que não há ventilador nem cama disponível de cuidados intensivos. João Bruxado foi recusado por 4 hospitais até ser encaminhado para o de Abrantes. A Ordem dos Médicos garante que mais doentes em estado grave correm o risco de assistência tardia por falta de vagas em cuidados intensivos. A queda de um andaime provocou ferimentos em 7 trabalhadores em Celúrico de Basto. As vítimas são operários que faziam as obras de requalificação de um supermercado do Pingo Doce. O edifício, que foi até há pouco tempo um supermercado, está agora a receber obras de remodelação para abrir como uma grande superfície comercial. Os trabalhadores estavam em cima desta estrutura metálica, usada como saída de emergência, e preparavam-se para executar trabalhos na parte mais alta do pavilhão, quando a passagem se deu. O pessoal, talvez um descuido, não sei, mas abusaram um bocado, meteram um peso a mais. Como estão a ver, estas 6 ou 7 garrafas que estão aqui estavam também em cima da plataforma, os 7 trabalhadores e a fixação à parede acabou por colapsar e vieram todos cá abaixo. Os trabalhadores ficaram feridos, um deles com gravidade, e foram transportados para o Hospital de Guimarães. Encontramos os 7 indivíduos prostrados, um deles mais grave, com bastante perca de sangue, tinha uma fratura exposta que estava junto àquele portão, e portanto 2 a queixar-se bastante das costas e um a entrar em alguma sonolência, portanto o que aparentava talvez um traumatismo craniano. Os trabalhos foram provisoriamente suspensos na área afetada. Os responsáveis da empresa e os inspectores para as condições do trabalho vão agora abrir um inquérito para apurar as causas do acidente. O Tribunal de Contas considerou ruinosas as PPPs feitas pelas autarquias no setor das águas. A auditoria do Tribunal denunciou lucros excessivos das empresas privadas à custa do dinheiro que os portugueses pagam através dos impostos. Concessionou a água em 2005. A autarquia pôs o setor nas mãos de privados por 30 anos e a fatura dos consumidores subiu. Eles passaram a privados, estragar tudo. Cada vez vemos a água mais cara. A expectativa, penso eu, que de todos os barcelenses é que a água iria baixar, mas aumentou e de que maneira, não é? O contrato foi assinado com o executivo anterior. O atual presidente da Câmara herdou o negócio, os problemas, as dívidas. O caso está agora nas mãos da Justiça. Nós temos 3 processos a funcionar neste momento em paralelo, um Tribunal Administrativo Central do Norte que está a decidir sob o acórdão do arbitral e temos uma investigação que está a ser desenvolvida pelo Ministério Público e pelo DCAP, onde já foram constituídos 12 arguidos. Barcelos é apenas um exemplo do que acontece por todo o país. São concessões que, quando assinadas, estipularam consumos mínimos de água por habitante. Em Barcelos, o contrato fixou 117 litros, quando a média, diz a autarquia, anda nos 70 litros. E se estas metas não são cumpridas, se a população não consumir os litros estipulados, cabe a cada uma das autarquias pagar o que não saiu das torneiras. O Tribunal de Contas diz que há contratos leoninos e critica a elevada rentabilidade anual das concessões aos privados, que oscilam entre os 9,5% e os 15,5%.
É o caso de Campo Maior, em que a empresa espanhola Aqualia chega a ter uma taxa interna de lucro de mais de 15%. Numa auditoria, o Tribunal de Contas reconhece agora que o negócio de distribuição de água dá lucros de milhões para os grupos privados e a conta recai sobre a autarquia e consumidores. Na maioria dos casos, os tarifários foram alterados e os clientes pagam mais. São cláusulas que prejudicam o interesse público, diz o Tribunal, e já representou uma despesa para o Estado de 93 milhões de euros. Barcelos espera que esta auditoria venha a ter efeitos práticos. É mais um complemento para um processo e mais uma prova que o Tribunal de Contas produziu, que poderá ajudar, de facto, a que se venha a anular o contrato. Há um ano, já a RTP tinha avançado a notícia. Os casos não se limitam a Barcelos ou a Campo Maior. O documento refere muitos outros exemplos de norte a sul, como Marco de Canaveses, Fundão, Elvas, Cartacho, Azambuja, Matosinhos, Vila do Conde. O organismo, liderado por Guilherme de Oliveira Martins, recomenda a eliminação progressiva das cláusulas contratuais, quer que os riscos sejam partilhados por públicos e privados, e pede a intervenção do Governo para alterar a legislação. No princípio de 2013, os dois elementos do casal Oliveira estavam desempregados. Um ano depois, o que mudou na vida deles? A resposta já a seguir. Os partidos da oposição vão pedir a fiscalização sucessiva do orçamento retificativo. Cavaco Silva decidiu não enviar o documento para fiscalização prévia no Tribunal Constitucional, o que significa que o agravamento da contribuição extraordinária de solidariedade vai mesmo entrar em vigor. Já cá cantam 82. Abel Sousa já sabe que agora também vai ter de pagar a contribuição extraordinária de solidariedade. Vem-me tocar também, pois com certeza. Se fosse para vender todos, como isto está tudo afundado, a gente quer levantar isto, não é? Mas como vem para muita gente. Agora, mais uma vez, temos que ser nós os desgraçadinhos sempre a pagar. São muitos que acreditam que a medida é inconstitucional, especialmente agora que os cortes progressivos nas pensões passam a ser feitos a partir de 1.000 e não de 1.350 euros. Este governo está perito em apresentar coisas ilegais. Ele parece que faz de propósito chatear os portugueses. Quem diz não se aceita isto e de esperar aquilo vai ser pior. Para já, Cavaco Silva não tem o mesmo entendimento e decidiu não pedir a fiscalização preventiva do agravamento da SES, uma medida que sempre mereceu muitas críticas do Presidente da República, dizendo tratar-se de um agravamento fiscal profundamente desigual e até exorbitante, e em 2013 pediu mesmo ao Tribunal Constitucional para avaliar, mas os juízes deixaram passar a SES por considerarem uma medida excepcional e transitória. Uma verdadeira injustiça e algo de difícil compreensão para quem pediu há poucos meses a fiscalização sucessiva da constitucionalidade relativamente à anterior SES. Consideramos inaceitável que o Presidente da República se comporte, mais uma vez, não como o Presidente da República do nosso país, mas sim como mais um aliado do Governo. O Presidente falhou ao país quando não fez a sua obrigação relativamente ao orçamento retificativo. Podia tê-lo feito, pedir a fiscalização preventiva. E confirmam que vão juntar esforços para pedir a fiscalização sucessiva do diploma, à semelhança do Partido Socialista. Há cerca de 500 mil pensionistas que estão feridos drasticamente em direitos que têm constituídos. E por isso, pela nossa parte, o nosso compromisso é, em tempo oportuno e adequado, pedirmos a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do orçamento retificativo. O Presidente tem agora 12 dias para promulgar ou vetar o diploma. A cerca de 2 meses do fim do resgate, Cavaco poupa dificuldades ao Governo, mas ainda pode pedir a fiscalização depois de a medida entrar em vigor. Vítor Gaspar foi nomeado diretor do FMI para a área dos assuntos orçamentais. Foi a própria instituição a anunciar a nomeação do anterior ministro português das Finanças. Gaspar começa a trabalhar nesta função no início de junho. A Troika quer reformas estruturais mais profundas em Portugal. Os representantes dos credores emitiram um comunicado sobre o desfecho positivo da 11ª avaliação, dizendo ser necessário um aprofundamento do programa de reformas estruturais para que o país possa continuar a transição para um modelo de crescimento baseado nas exportações. A Troika sublinhou que continuam a existir
importantes estrangulamentos que dificultam a capacidade das empresas portuguesas em competirem com os seus concorrentes estrangeiros. Os credores internacionais pedem também um amplo entendimento político sobre a disciplina orçamental e os esforços de reforma estrutural para facilitar o acesso ao financiamento pleno e sustentável junto dos mercados. Os representantes dos credores disseram que estão dispostos a apoiar Portugal até à recuperação plena do acesso aos mercados, desde que o país prossiga com uma execução firme do programa. Os partidos da oposição acham que o governo está a esconder mais medidas de austeridade. PS, PCP e Bloco de Esquerda reagiram com ceticismo à avaliação positiva da Troika. O país teve mais do mesmo. Terá ainda cortes para implementar em 2014, terá mais cortes adicionais para implementar em 2015 e ainda mais cortes para implementar em 2016. O cheque para pagar as nossas despesas que vem da Troika ficou naturalmente condicionado à apresentação dessas medidas por parte do Governo. Comprova que temos um governo que se comporta como vendedor de banha da cobra. A dificuldade que o governo tem em esconder que, por trás do discurso, está a preparar medidas para perpetuar os cortes. Sempre escondendo que é por via da tabela salarial única que querem impor a definitividade dos cortes salariais na administração pública, que até agora eram considerados extraordinários. A resposta da Sra. Ministra das Finanças relativamente ao IRS e à revisão do IRS, que não consegue esconder que o governo tem em preparação alterações ao IRS para garantir a definitividade do aumento de impostos que até agora era apontado como extraordinário. O Governo não fala toda a verdade. Quando atira para a última avaliação ou a apresentação de novas medidas, a indicação que nos diz é que o último capítulo do memorando da Troika será um novo capítulo sangrento de ataque aos direitos das pessoas, de ataque ao Estado Social. E mente quando diz que não vai fazer nenhuma alteração salarial. O que o Governo deveria ter dito hoje é aquilo que está a esconder e não tentar tornar natural, empurrar para depois das eleições europeias as más notícias que irá necessariamente dar ao país. Passos Coelho considera que Portugal vai entrar numa nova fase da sua história com a saída da Troika. O Primeiro-Ministro voltou a apelar ao consenso interno, desafiando parceiros sociais e partidos da oposição para um acordo alargado. Passos Coelho veio à capital espanhola participar num fórum sobre o futuro da Europa e até ele terá ficado surpreendido com a reação destes três jovens, já de fim de semana em Madrid. Quando viram de quem se tratava, decidiram dar vivas a Portugal. Animadora a recepção, mas nem assim mostrou disponibilidade para falar com os jornalistas. Foi diretamente para o palco, onde fez toda a intervenção em inglês. Sem grandes revelações sobre o pós-Troika, optou por um prognóstico em tom épico. We will conclude the program next May and enter into a new phase of our history. This new phase will not signify a return to fiscal indiscipline, to loss of competitiveness, to the accumulation of debt and economic stagnation. We say no to irresponsibility. Igual a todos os oradores, apelou à solidariedade dentro da União Europeia para se ultrapassar a pior fase em definitivo. Mote para voltar a pedir consenso também no plano interno português. In my country, I have appealed, and I will continue to appeal, to the social partners and to the main opposition party for that common ground. Quase meia hora de discurso para apelar à Europa que não repita os erros na demora a encontrar soluções, que se fomente o crescimento económico através do BCE, com a união bancária e acesso ao crédito, e para combater o desemprego na Europa avançou com a reindustrialização. Este Conselho para o Futuro da Europa, criado em 2011, é presidido pelo ex-primeiro-ministro italiano Mario Monti e conta com muitos ex-governantes como assessores e é patrocinado pela Fundação Berggruen. Durante 2 dias discutiu-se os grandes problemas da União Europeia com vista às eleições em maio próximo. Passos Coelho aproveitou a vinda a Madrid para ter um almoço de trabalho com o homólogo espanhol. Rui Cunha e Rosa Veloso, RTP, Madrid. O Parlamento aprovou um projeto de resolução a condenar a praxe violenta. Inicialmente eram 2 propostas, do Bloco de Esquerda e dos partidos da maioria, mas apenas a iniciativa do PSD e do CDS foi aprovada por unanimidade. As propostas eram 2, mas só uma passou. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
um projeto de resolução do PSD e CDS-PP para que sejam tomadas medidas contra as praxes violentas e humilhantes. O Bloco de Esquerda, com o mesmo objetivo, mas decisões mais duras, a certa altura a discussão passou a ser sobre o conceito de tradição académica. A praxe, que muitas vezes surge associada ao conceito de tradição académica e, na realidade, nada tem a ver com ela e não deve com ela ser confundida. Não há nada nesta Câmara, ninguém nesta Câmara está motivado contra as tradições que valorizam o papel dos estudantes. O associativismo estudantil desenvolve um conjunto muito alargado de iniciativas culturais, desportivas, lúdicas e educativas que têm um papel muito importante na vida das escolas e nas vivências democráticas dos estudantes e que importa salvaguardar. Estamos de acordo em condenar a praxe violenta e a praxe humilhante. Aliás, a praxe estúpida. No fim, todos em sintonia num ponto, ninguém pode ser obrigado a participar numa praxe. Qualquer ritual de integração violento ou degradante tem de ser, para além de castigado, prevenido. Nenhum estudante, nenhum aluno pode ser obrigado a participar numa praxe se essa não for a sua vontade. Em segundo lugar, independentemente da vontade ou do consentimento, não é aceitável nenhuma prática que tenha natureza degradante, que tenha natureza humilhante, que tenha natureza sexista. Estamos aqui a tratar de regras básicas, regras elementares de convivência cívica, tão verdadeiras no interior das instituições do ensino superior, como na rua, como em qualquer outro espaço público. Quando a praxe significa violência, e com isto estou a querer dizer, qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de coação sobre uma pessoa, ela é absolutamente condenável. O projeto de resolução surge quase 3 meses depois da morte de 6 alunos da lusófona no MECO, com contornos ainda por esclarecer. Por unanimidade, a proposta do PSD e do CDS-PP promove uma campanha de sensibilização de tolerância zero à praxe violenta e abusiva. Uma articulação entre os gabinetes de apoio já existentes nas instituições de ensino superior para apoiar os estudantes e esclarecer os que acabam de chegar, que ninguém é obrigado a participar numa praxe e que qualquer risco pisado deve ser punido. Foram condenados 3 alunos do Colégio Militar por terem agredido estudantes mais novos na instituição. Os 3 finalistas foram sentenciados pelo crime de ofensa à integridade física a multas entre os 300 e os 1.050 euros. Os outros 5 suspeitos foram absolvidos por terem sido ultrapassados os prazos legais para que fosse apresentada a queixa. Os 8 finalistas foram ainda condenados ao pagamento de indemnizações num valor total de 22.000 euros. A defesa das vítimas, uma das quais ficou com lesões permanentes, deverá recorrer da decisão. O Bloco de Esquerda faz hoje 15 anos. A data está a ser assinalada com alguns fundadores do partido num jantar em Lisboa. Vamos em direto para o local, onde se encontra a Isabel Damásio. Vamos então ver o aniversário do Bloco de Esquerda. Quando há 15 anos Francisco Louçã dizia ao que vinha: quem se habituou a viver só com o Partido Socialista no governo e o Partido Comunista a olhar para o Partido Socialista, a partir de agora desengane-se. Existe uma terceira força na esquerda portuguesa. Talvez muitos não acreditassem que o Bloco de Esquerda iria chegar onde chegou. 3 forças políticas, PSR, UDP e Política 21, juntavam-se no mesmo partido e traziam uma agenda que deixou marcas. As campanhas presidenciais antes do Bloco de Esquerda discutia-se se a homossexualidade não era uma doença. A inédita convergência das esquerdas sobreviveu até à adolescência do partido, mas hoje essa é precisamente uma das questões que mais tem dividido o Bloco internamente. Figuras mediáticas entraram em ruptura com a direção. Primeiro a ex-deputada Joana Amaral Dias, quando apoiou a candidatura presidencial de Mário Soares. Depois Daniel Oliveira, que hoje é promotor do movimento 3D e que viu recusada a proposta de uma candidatura comum às europeias. Também Ana Drago, que se demitiu da Comissão Política do Bloco por não ter havido debate com outras forças de esquerda, ou o eurodeputado Rui Tavares, eleito como independente e que agora fundou o LIVRE, um novo partido político. A esquerda tem tido dificuldades, não vale a pena escondê-lo, e a verdade é que a direita ganhou as eleições e a relação de forças à esquerda tornou-se difícil. Uma das tendências que compunhou o Bloco, liderada por Gil Garcia, abandonou mesmo o partido e fundou outro, o Movimento Alternativa Socialista. O Bloco de Esquerda que criou
grandes expectativas, portanto, de renovação da esquerda, ter gorado também demasiado rápido essas mesmas expectativas. A estratégia era uma estratégia sectária, de alianças com ninguém. A ideia é rejeitada pelos dois coordenadores do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é hoje muito maior do que era há 15 anos. Há 15 anos, quando foi fundado, os partidos que fundaram o Bloco de Esquerda não tinham 1% de eleições, não conseguiam eleger ninguém. E isso alterou-se. O problema é que o Bloco também já foi muito maior do que é hoje. Em 2009, conseguiu eleger 16 deputados. Desde então tem vindo a perder eleitores, quer nas autárquicas, quer nas regionais, e nas últimas legislativas viu a bancada ser reduzida a metade. Antes de eu aderir ao Bloco de Esquerda, os jornais já tinham anunciado 3 vezes a morte do Bloco de Esquerda, mas o Bloco continua a ter o projeto determinado, coerente, aberto, amplo, que teve até agora. E vamos continuar, com certeza, por cá há muitos anos. O próximo grande teste do partido são as europeias, em maio deste ano. O Benfica inaugurou uma estátua a Bela Gutmann, o treinador que deixou os olhos encarnados, 2 taças dos campeões europeus e uma maldição. Cavaco Silva diz que Portugal cumpriu o que foi exigido nestes 3 anos de programa de ajustamento. O presidente está no Canadá a tentar captar investimentos e apresentou Portugal como um país que recuperou a credibilidade internacional e em que vale a pena apostar. A enviada especial da RTP a Toronto, Márcia Rodrigues, está a acompanhar Cavaco. O presidente já está no Canadá. Aqui começou o dia na sede do segundo maior banco do país, com um pequeno almoço com investidores e empresários canadianos. Tentou captar investimento e falou das vantagens de Portugal. A mesma mensagem foi dirigida mais tarde num seminário empresarial luso-canadiano. Portugal provides the conditions and offers clear advantages to be a priority location among the investment choices mapped out in the European and international arenas. Cumprindo o protocolo, o presidente visitou o Parlamento do Ontário, cumprimentou a primeira-ministra e o governador, a quem se juntou também o ministro das Finanças, Charles Sousa, um luso-descendente que fez questão de falar português com Cavaco Silva. É a língua que eu aprendi em casa e também fui às aulas portuguesas todos os dias. Num país onde residem mais de 430 mil portugueses, o seminário económico foi o ponto alto do dia. Uma vasta comitiva empresarial portuguesa à procura no Canadá de oportunidades para consolidar ou expandir negócios. O Canadá é o mercado que nos interessa, mas neste momento interessa-nos mais precisamente por causa da emissão de turistas, não só para Portugal como para Cuba. As universidades portuguesas de referência também vieram. E o que nós pretendemos mostrar-nos é que somos uma plataforma de conhecimento que liga as comunidades e os mundos que falam português. O Presidente da República sintetizou o estado do país nesta fase final do programa de ajustamento. First, the commitments made and wide-ranging measures foreseen have been fulfilled and implemented. Second, both the financial and budgetary adjustment and the structural changes in the Portuguese economy have proved quite significant. O presidente vai ainda hoje encontrar-se com representantes da vasta comunidade portuguesa e vai distinguir algumas personalidades e instituições pelo bom trabalho que têm feito em nome de Portugal. Carlos Matias e Márcia Rodrigues, RTP, Toronto. Os Estados Unidos vão oferecer-se como mediadores entre o presidente venezuelano e a oposição. Washington procurou uma solução para a crise que dura há várias semanas na Venezuela. Foram os estudantes que, no início de fevereiro, desencadearam a contestação ao governo do presidente Nicolás Maduro. Mas em poucas semanas, setores importantes da população venezuelana estavam nas ruas de Caracas e de outras cidades em protesto contra a falta de bens essenciais, a inflação, a insegurança generalizada e a corrupção. As escaramuças e os confrontos com a polícia são diários. Que o mundo veja o que está sucedendo. Nós nos massacram e nos matam como perros. Nós não somos perros nem animais. As filas à porta dos supermercados são longas, mas muitas vezes não há nada para comprar. Colas inhumanas de las 4 da manhã para fazer um mercadito. Sim, fazer um mercadito. Não, todo não, uma parte.
arroz y pollo. Lo otro hay que irlo a buscar a otra parte. Y quiero hacer un llamado al presidente Maduro, que dice ser presidente y que esto le quedó grande. ¿Y sabe por qué? Porque tiene el país aguantando hambre, porque no hay seguridad, porque no hay salud, porque no hay nada. Desde que começaram os protestos foram detidas 500 pessoas, incluindo vários líderes da oposição. Perante uma reconciliação que parece impossível, a administração americana, que Maduro tantas vezes responsabilizou pela agitação na Venezuela, ofereceu-se para mediar entre o presidente e a oposição, com a ajuda da Colômbia e de outros países da América Latina. We are working very closely with Colombia and with other countries to try to see how some kind of mediation might be able to take place, because it's obviously already proven very difficult for the two sides to bring themselves together by themselves. A semana passada, o presidente Obama condenou a violência na Venezuela e pediu a Nicolás Maduro que liberte os presos políticos e dialogue com a oposição. Agravou-se a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Helicópteros russos sobrevoaram a Crimeia e durante a noite homens armados, aparentemente militares russos, ocuparam o aeroporto e a estação de caminhos de ferro na capital da região autónoma da Crimeia. As autoridades ucranianas encerraram o espaço aéreo da região e avisaram que mais movimentações militares da Rússia serão consideradas uma declaração de guerra. São, obviamente, militares. Tomaram de assalto os acessos ao aeroporto da capital da Crimeia. Они приехали где-то около 10 часов вечера, сразу же здесь посредине залег пулеметчик. Revistam carros, guardam as portas de edifícios públicos, aeroportos, mas também estações de caminho de ferro. Moscovo afirma não ter responsabilidade na ação deste grupo, que a meio da manhã teve até a visita de um coronel do exército russo, também conhecido líder de um movimento nacionalista. Horas depois, o grupo abandonou os locais que tinha ocupado. Para as autoridades ucranianas, não há dúvidas. Якщо буде активніші дії сторони Російської Федерації, їхніх військ, звичайно, що українська армія і українські прикордонники будуть приймати самі адекватні дії у випадку прямої безпосередньої агресії. São palavras duras que não surtiram grande efeito. Horas depois, 10 helicópteros do exército russo sobrevoaram a Crimeia. Em resposta, Kiev ordenou o encerramento do espaço aéreo na península e o presidente Turchinov fez aprovar no Parlamento um pedido ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma reunião de emergência. A partir da Rússia, o presidente deposto deu esta sexta-feira a sua primeira conferência de imprensa após ter fugido da Ucrânia. Afirma não ter ordenado a chacina de civis inocentes e diz estar pronto para a luta. Я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Прекратите этот беспредел вместе со своими покровителями с Запада. Это мое обращение. Россия должна и обязана. O apelo a uma intervenção que Putin desmente estar em marcha. Mas junto à fronteira continuam as movimentações. E pela primeira vez desde o início da crise na Crimeia, um navio da frota russa do Mar Negro saiu do porto de Sevastopol. Paulo Bento anunciou a lista de convocados para o jogo com os Camarões. As novidades são Ivan Cavaleiro e Rafa. Mas o selecionador avisou que a lista final para o Mundial ainda está longe de se encontrar fechada. As boas exibições de Ivan Cavaleiro e Rafa ao serviço dos respectivos clubes e no Sub-21 levaram Paulo Bento a chamá-los pela primeira vez à seleção A. Eis a lista completa dos convocados para o jogo da próxima quarta-feira frente aos Camarões: os guarda-redes Eduardo, Beto e António Lopes, os defesas Miguel Lopes, João Pereira, Ricardo Costa, Pepe, Fábio Coentrão, Rolando, Neto e Antunes, os médios Raul Meireles, João Moutinho, Miguel Veloso, William Carvalho, Ruben Amorim, Josué e por fim os avançados Rafa, Ivan Cavaleiro, Edinho, Hugo Almeida, Cristiano Ronaldo e Silvestre Varela. Entre as várias ausências, há uma que está a preocupar Paulo Bento, a de Hélder Postiga, nesta altura há contas com problema numa hérnia discal. Em Itália surgiram mesmo notícias que dão como possível uma intervenção cirúrgica ao avançado da Lazio, mas por cá o selecionador nacional dá a entender que continua a contar com Postiga para o Mundial. Neste momento é um problema físico, que o impede de competir, que o impede de treinar com normalidade no seu clube e por isso está
neste momento fora das nossas opções também por essa questão. De fora do jogo com os Camarões estão também nomes como Rui Patrício, Nani ou Bruno Alves, mas Paulo Bento garante que a lista para o Mundial está ainda em aberto e, por isso, este é o momento ideal para observar novos jogadores. Quanto a regressos, destaque para os de Miguel Lopes, Rolando e Edinho, já Ricardo Quaresma esse continua de fora das escolhas do selecionador nacional. O Quaresma ou qualquer outro jogador que neste momento não está nesta lista de 23, o facto de não estar aqui neste momento não significa que não possam estar na convocatória final. Convocatória onde até pode ainda entrar Fernando, um caso diferente de todos os outros. Fernando não está, nem podia estar pré-convocado, nem convocado, por um problema que está à margem da questão desportiva. Com ou sem Fernando, certo é que o selecionador só vai anunciar os 23 eleitos para o Mundial no dia 19 de maio. Mas até lá só está agendado um jogo particular, o da próxima quarta-feira em Leiria frente aos Camarões, marcado para as 20h45 e com transmissão direta na RTP. A equipa do Futebol Clube Porto foi recebida em festa no aeroporto. Meia centena de adeptos esperaram até de madrugada pela comitiva, depois da equipa ter empatado em Frankfurt e garantido a passagem à eliminatória seguinte da Liga Europa. Foi uma história com um final feliz. No regresso ao Porto, os jogadores foram recebidos por meia centena de adeptos. Já passava das 2h30 da manhã. Paulo Fonseca ainda não recuperou o sorriso, mas a qualificação deu-lhe para respirar de alívio. Eu sinto-me exatamente como me senti antes do jogo iniciar. Penso que não era determinante para o meu futuro. Agora, o meu futuro também pouco importa neste momento. O que importa é o futuro do Futebol Clube do Porto, o futuro da equipa, e a equipa deu aqui uma demonstração clara de que pode e vai com certeza melhorar. Para melhorar, o Porto tem que corrigir erros defensivos surpreendentes. Numa eliminatória atípica, os Dragões sofreram 5 golos frente ao 13º da Liga Germânica, que está a apenas 3 pontos acima da linha de água. No primeiro tempo estuvimos muy bien, en el segundo creo que cambió fue el evitar errar tantos pases y tuvimos una convicción de que el partido, aunque se estaba tornando difícil, habían espacios para poder crear y seguir marcando goles. Golos de Mangalá e do decisivo Guilas a darem ao Porto o 4º empate europeu esta época. Mas este empate teve sabor a vitória. Para o conseguir, o Porto mostrou atitude e determinação. Agora, para ultrapassar o Nápoles, o próximo adversário, o Porto precisa de recuperar a confiança. Os Dragões querem pôr fim a um ciclo negativo de 7 jogos seguidos, sem vencer na UEFA. O Benfica está nos oitavos de final da Liga Europa. Os encarnados golearam o PAOK por 3-0 e vão agora defrontar o Tottenham Hotspurs. Mário Coluna, homenageado no Estádio da Luz, um minuto de aplausos em memória do monstro sagrado. Nos encarnados, Sálvio titular, quase 6 meses depois da lesão de Alvalade. Jorge Jesus mexeu e muito no 11 que venceu o Vitória de Guimarães. 9 alterações na equipa inicial. Antes do quarto de hora, remate de Lucas e Arthur muito mal. Ficou a dúvida se a bola ultrapassou ou não a linha de golo. O árbitro da baliza sem dúvidas e fica a ideia de que a bola não entrou na baliza do Benfica. Os encarnados responderam por Gaetan aos 33 minutos, livre de Cardoso. Valeu a defesa de Glicos. 0-0 ao intervalo. A segunda parte abriu com este disparo de longe de Ruben Amorim. Glicos revelou atenção. Na resposta, Maduro com tudo para inaugurar o marcador. O PAOK ficou reduzido a 10 homens. Katsuranis, mesmo à entrada da grande área, fez falta sobre o Lima. O grego ex-Benfica viu o cartão vermelho direto e saiu do relevado debaixo de aplausos. Gaetan marcou um grande golo. Um lance que vale a pena rever. O melhor momento da noite. Fue un golazo. La verdad que Nico siempre sorprende y bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá y disfrutarlo siempre. E a partir daqui, com a expulsão do Katsuranis, é verdade que foi mais difícil para a equipa do PAOK defender a eliminatória e tornou-se o jogo mais fácil para a equipa do Benfica. Pouco depois o árbitro marcou o penalti contra o PAOK. Maduro jogou a bola com o braço.
Na conversão da grande penalidade, Lima fez o 2-0 para o Benfica. Gregos desnorteados e Lazar Markovic aproveitou para aumentar a vantagem das Águias. 3-0 para o Benfica. Nos oitavos de final da Liga Europa, a equipa de Jesus vai enfrentar o Tottenham. O Benfica assinalou os seus 110 anos com uma homenagem a Bela Gutmann. O Clube da Luz inaugurou uma estátua de homenagem ao treinador que deixou o Benfica com 2 taças dos campeões europeus e uma maldição. Bela Gutmann está de regresso ao Estádio da Luz. Mais de 3 décadas depois da sua morte, uma estátua do treinador húngaro foi inaugurada no átrio da Porta 18, bem próximo do memorial ao seu pupilo mais famoso, Eusébio. Bela Gutmann ficou na história do clube ao conquistar 2 taças dos campeões europeus em 1961 e 1962, para além de 2 campeonatos nacionais e uma taça de Portugal. Mas a saída do Benfica não foi pacífica e uma frase tornou-se quase uma maldição. Sem ele, o Benfica não voltaria a ganhar uma taça europeia, nem daí a 100 anos. Ekkor jött az én nagykövet barátomnak, Konkoly Norbertnek az az ötlete, hogy ezen az átkon úgy lehet segíteni, hogyha visszahozzuk Gutmann Bélát, és megjelenik újra Gutmann Béla a Benficán. Maldição ou não, o certo é que 50 anos depois, e com 7 presenças em finais europeias, nunca mais o Benfica conseguiu o título mais desejado. Talvez agora, Gutmann possa abraçar a 3ª taça. Mário Coluna foi a enterrar em Maputo. O capitão do Benfica e da seleção teve um funeral com honras de Estado. Foi com uma dor sentida, mas com gratidão pelo muito que dele receberam, que moçambicanos, portugueses e todos aqueles que comungam do espírito lusófono se despediram esta sexta-feira do capitão Mário Coluna. Ao longo da sua bem-sucedida trajetória, sempre soube primar pelo bom, primar pelo sucesso e primar pela excelência. Coluna foi um senhor, literalmente, e uma referência também para os portugueses que não esquecem a liderança firme e tranquila no Benfica e na seleção portuguesa de futebol. Era de facto uma pessoa fantástica e um líder impressionante, com uma calma, com uma serenidade e um ganhador nato. O Benfica não seria hoje aquilo que é sem Eusébio e Coluna. Uma delegação benfiquista com o presidente, dirigentes, antigos jogadores e jovens homenageou em Maputo aquele que classificaram como um gênio. Coluna nasceu diferente, para melhor, para bem melhor. Foi e será sempre um gênio que engrandeceu o futebol e projetou o nome do Sport Lisboa Benfica e Moçambique para uma dimensão estreita e mundial. Para os que com ele privaram, fica a memória de um jogador de enorme qualidade e de um homem de princípios inabaláveis. No fim da sua carreira na Europa, ele regressou para ficar em Moçambique, não só para ficar porque voltou a casa, mas para dar o melhor de si para o desenvolvimento do futebol moçambicano. Mário Coluna foi jogador, treinador, dirigente em Moçambique, andou por Portugal, França e Angola, onde treinou o Mambroa do Uambo e onde também não será esquecido. Como africano que eu sou dos países lusófonos, não sou, Angola, Moçambique, não sou. Então é uma honra enorme dar uma última homenagem ao monstro sagrado, que é o Coluna. O povo despediu-se de Coluna. Foi juntar-se a Eusébio, dizia um popular na capital moçambicana. E que dupla vão voltar a fazer estes dois? Alcatarro, RTP, Maputo. No início de 2013, a RTP mostrou que a família Batista só comia sopa ao jantar. Um ano depois, o que mudou na sua vida? Vamos acompanhar o que aconteceu a várias famílias apanhadas pela crise na segunda parte do telejornal. Até já. No decorrer da crise económica, a RTP tem retratado famílias portuguesas que são rostos da crise. Com a 11ª avaliação da Troika, fomos saber como tem evoluído a situação de algumas delas. Já apanhou 3 o ânimo de... Uma casa e cozinha diferentes para as mesmas rotinas. Em março de 2013, a reportagem da RTP retratava Helena a fazer um jantar só de caldo verde. Com chouriço e pão.
Hoje, passado um ano, a emenda é bifanas com batatas, cortadas miudinhas para render mais. Depois mudou só da casa, o tamanho, tenho sala, não tinha, e é mais barata a renda, pelo menos 40 euros. Dá ajuda para os passos. Uma mudança boa, mas o ânimo de Helena não anda grande coisa. Não consigo arranjar trabalho, de falta de ir a entrevistas, é escusado. Mesmo, depois penso em tudo. A falta de emprego continua a ser também a maior interferência na vida de Jorge e Cidália. O casal desempregado deu o seu testemunho no Dia do Trabalhador. Eu, que sou uma pessoa até bastante polivalente, não encontro nada, eu farto-me procurar. Não estamos melhor, estamos substancialmente pior, porque a minha esposa, entretanto, acabou-se o fundo de desemprego, recreio social está-se a acabar também, eu acabo-me agora o fundo de desemprego em maio e não vejo realmente grandes perspectivas. Falaram que criaram tantos postos de trabalho e eu não sei onde é que está, porque nem eu nem o meu marido temos esse posto de trabalho. O que nos dizem é que a gente já ultrapassamos a idade. Já a Maria João, em visual, diz que ganhou um novo ânimo desde que em setembro conseguiu um estágio como massagista. 2 horas de percurso com metro, comboio, autocarro para um trabalho à comissão e incerto. Mas diz que é importante manter-se ativa. Numa altura destas não podemos dizer que as coisas compensam muito. Compensa primeiramente a cabeça porque gosto do que faço. Desde o verão de 2012 até setembro de 2013 eu continuava basicamente na mesma situação, portanto em situação de desemprego, sem subsídios, sem rendimentos, portanto sempre à procura. O trajeto não é muito bom aqui. Vocês bem juntinhas que esta estrada é muito estreita. Nessa altura pediu o rendimento social de inserção, mas o ordenado do marido foi considerado suficiente para o casal e 3 crianças. Um ordenado dito normal, na base dos 600 euros, ainda assim, de acordo com a nova legislação, portanto, sendo feitas as contas, deve um valor de aproximadamente 9 euros. Decidi nem sequer me dar ao trabalho de renovar, porque a quantidade de burocracia que exigem... Acho que o nosso sentimento positivo é a nossa força. O dia em que deixarmos de o ter, não vale a pena lutar por nada. Familiares já ajudarem, ainda no Natal familiares meteram dinheiro na conta, trouxeram comida para nós comermos e pronto, e tem sido assim a ajuda dos vizinhos. Com as filhas a crescer, Jorge tenta resistir ao máximo, mas não põe de lado a hipótese de emigrar. Esperava que fosse a última solução. Esperava, sinceramente. Não sou bem a luta, só que não consegue. Já não... Chega a uma altura que perde vontade de cozinhar, de tudo. Era uma pessoa ativa, agora não sou. Helena espera o marido, que deve estar quase a chegar. Pedro, lavador de vidros, continua na mesma empresa, mas nem todos os dias tem trabalho. E o salário ao fim do mês também diminuiu. No total, este casal e 2 filhos governam a vida com pouco mais de 400 euros. Queria arranjar um trabalho o tempo inteiro, ganhasse para arranjar meus filhos para ter tudo que ele tinha antigamente, que agora não tem. Eu tenho uma vida melhor. E eu também. São os mais ardentes desejos de Helena, porque em época de crise, até os sonhos são regateados. E termina aqui o telejornal. Já a seguir vem aí a Sandra Felgueiras com o Sexta às 9. Boa noite, tenha um grande fim de semana. Boa noite, começa aqui o Sexta às 9. Esta noite revelamos que